Olá, você que está acompanhando o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Renascer. Mais essa noite, nós estamos aqui para mais essa transmissão ao vivo. Eu peço a você que não repare, antes de começar aqui a transmissão, era para eu ter desabilitado as notificações, e aí apareceu aqui uma faixa aqui do início de uma transmissão de um outro canal no qual a gente está inscrito, e aí apareceu aqui na tela. Então, eu peço desculpa aí a você por esse equívoco, e a transmissão é ao vivo e a gente tem aí, às vezes, essas intercorrências, né? Mais uma semana a gente está aqui reunido, mais uma semana a gente está junto para poder estudar a Palavra de Deus, e é um privilégio poder estudar a Bíblia, poder estar com você. Eu estou aqui da minha casa, fazendo essa transmissão, como toda sexta-feira à noite faço, transmissão aqui da classe bíblica Profecia de Esperança. Vamos aí para o tema 6, a maior profecia da Bíblia. Nesse momento, quero estar orando aqui pela mãe de uma colega minha, que é a Juliene. A Juliene é uma colega minha, eu trabalho. Nós trabalhamos ali na prefeitura de Guapimirim, aqui no Rio de Janeiro. E você que é uma pessoa de fé, um homem, uma mulher de fé, peço que ore pela dona Elizabeth, que é a mãe da minha colega, da Juliene, está numa situação de saúde difícil e precisamos interceder por essa pessoa, precisamos ali colocá-la diante de Deus. Deus, ele sabe de todas as coisas, mas nós nem sempre estamos ali com o coração pronto para a perda. Então, nesse momento, eu quero orar para a mãe dessa minha colega, pela dona Elizabeth, que está numa situação grave, internada na emergência do hospital. Então, peço para você que ore, me ajude também em oração. Você também que tem alguma necessidade de oração nesse momento a ser colocada diante de Deus, vamos orar, vamos buscar em Deus. Nós, muitas vezes, achamos que Deus ele tem que responder às nossas orações da maneira que nós achamos correta. Na verdade, nós sempre pedimos a Deus a cura. A gente pede a cura porque, pela fé, a gente acredita na cura, a gente acredita no restabelecimento da saúde da pessoa, mas a gente, além da cura, precisa pedir a Deus que Ele conforte o nosso coração, que Ele nos ajude a aceitar aquilo que Ele entende que é melhor para a gente. A gente precisa pedir a Deus que Ele realize as nossas orações de acordo com a sua vontade. Nesse momento, a gente vai orar nesse sentido. Vamos pedir a Deus em oração. Feche seus olhos, você que costuma orar de olhos fechados, ou fique da maneira como você considera reverente diante de Deus. Nosso Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, nesse momento, reunidos em oração, pedindo a tua intervenção, Senhor, pedindo o livramento do Senhor, um milagre na vida de pessoas que estão enfermas, na vida de pessoas que estão atormentadas pelo mal, pessoas que estão psicológica ou fisicamente abaladas e estão talvez ali no leito de um hospital com Covid-19 ou com uma complicação de saúde grave. Nós queremos entregar essas pessoas em tuas mãos, pedindo sobre elas a tua misericórdia. Oramos nesse momento pela dona Elizabeth, mãe da Juliene, e também oramos por outras pessoas que estão enfermas, que estão no estado grave de saúde. Estamos orando a Ti, Senhor, porque não temos a quem recorrer num momento de dificuldade no qual os recursos humanos se extinguem. Recorremos somente a Ti, porque do Senhor vem a resposta favorável, porque o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor, Pai, tem todo o poder. Oramos não somente pelo restabelecimento físico
da saúde da dona Elizabeth, de outras pessoas que estão enfermas, mas te pedimos por cada um dos seus familiares, para que o Senhor venha lhes dar com tranquilidade, venha lhes confortar o coração, venha aumentar a confiança no Senhor, sabendo que, independentemente do que aconteça, o Senhor sabe do que é melhor para a gente, o Senhor tem a nossa vida em tuas mãos e a gente precisa aprender a confiar em Ti e saber que o que o Senhor faz é o melhor e que Tu sabes o que é melhor para a nossa vida. Nesse momento também oramos pedindo que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra. Dá-nos entendimento e sabedoria para compreender as Escrituras nesse estudo que faremos, em o nome santo de Jesus. Amém. Amém? Então, mais uma vez, estamos aqui agradecidos a Deus pelas bênçãos que Ele tem realizado em nossa vida. Gostaria também de convidar você que deseja não aprender mais sobre a Bíblia, não apenas sobre profecias, porque o que a gente está estudando aqui nessa classe bíblica é sobre profecias especificamente, mas você quer conhecer mais a Bíblia, aprender mais da palavra do Senhor, na descrição desse vídeo vai estar um link para que você possa fazer uma inscrição e ter condições de fazer um curso bíblico gratuito com 15 lições. Esse curso bíblico, além de ser gratuito, ele é totalmente num ambiente virtual, mas você precisa ali preencher o link para poder receber, então, as instruções de como fazer esse curso bíblico gratuito. Então, vamos para o nosso estudo de hoje? Deixa aqui eu compartilhar a tela com você. Deixa eu compartilhar a tela para que a gente possa, então, partir aqui para o estudo dessa noite. Então, deixa eu jogar aqui. Então, estudo número 6, Profecias de Esperança. Então, deixa eu passar aqui a tela. Deixa eu passar aqui. Então, maior profecia da Bíblia, tá? É o estudo número 6. Então, a Bíblia, ela enfatiza, né? Segundo está escrito nesse slide, a Bíblia enfatiza que o ministério de Cristo é um ministério não apenas sacerdotal, porque Jesus, ele mesmo, ele é o sacrifício. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas que o ministério de Cristo também é um ministério sumo sacerdotal, porque ele se encontra sentado à direita do Todo-Poderoso, à direita do Pai, fazendo intercessão por mim e por você. Então, intercessão pelos nossos pecados. Então, a maior profecia da Bíblia, ela está sendo exposta, sendo colocada dessa forma, porque ela expressa, ela apresenta uma profecia de tempo que se estende, então, desde o período lá, nós já estudamos aí a respeito dos 4 impérios, que estão registrados, né, respectivamente, nas profecias do capítulo 2 e 7 do profeta Daniel. Então, se estende desde a Medo-Pérsia até o tempo ou o início do tempo do fim. Essa profecia, ela é a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que tem a ver com a obra intercessória de Jesus. Então, a primeira pergunta é: qual o santuário, quando, quer dizer, né? Qual não? Quando o santuário celestial seria purificado? Então, Daniel 8,14
vem escrito lá, até 2000. Então me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, de acordo com o que está escrito na Bíblia, tarde e manhã representa dia. Então, essa representação é uma representação profética, e sabemos que um dia profético é igual a um dia literal. Então, após a sua ascensão ao céu no ano 31 depois de Cristo, Jesus ele subiu, entrou no lugar santo do santuário celestial, onde ele dá sequência à sua obra, né, de salvação, e inicia diante da presença de Deus uma obra de intercessão em favor de todos aqueles e aquelas que aceitaram a ele como Salvador. Da mesma forma, o santuário celestial teria sua purificação no final desse período profético, ou seja, no final das 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos. Em 1844, Jesus inaugura sua segunda fase do seu ministério, agora, desta vez, no segundo compartimento do santuário celestial, que se chama Santíssimo ou Santo dos Santos. Então, qual profecia nos ajuda a entender todas as particularidades sobre as 2.300 tardes e manhãs? Então, essa profecia está em Daniel 9, a partir do verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até a ungida ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele firmará aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Daniel, capítulo 9, versos 24 a 27. Então, aqui, você pode acompanhar aí um esquema, um diagrama das 70 semanas. Vale destacar que quando a profecia de Daniel, Daniel 9, 24, fala que 70 semanas estão determinadas, a palavra hebraica para a qual há a tradução de determinadas, pode ser considerada como cortadas ou contadas. Então, 70 semanas foram cortadas ou contadas de um período de tempo profético maior, superior ao das 70 semanas, e esse período de tempo ou são as 2.300 tardes e manhãs. Então, como a profecia, essas profecias de tempo, elas trabalham com esse princípio dia-ano, ou seja, que um dia profético equivale a um ano, então 70 semanas equivalem a 490 anos, porque em 70 semanas há 490 dias. E essa representação simbólica, 70 semanas ou 490 dias, como eu já falei, são simbólicos, são proféticos, então se referem a 490 anos. 490 anos que foram cortados, contados ou determinados de um período profético de tempo maior, que são os 2.300 anos ou 2.300 tardes e manhãs. Estas 70 semanas, ou 490 anos, são subdivididos em 3 períodos. Então, o primeiro período de 7 semanas, que é igual a 49 anos, nesse período seria, então, reedificada a cidade de Jerusalém, e Jerusalém seria restaurada.
Então, haveria então certa autonomia para o povo de Deus retornar para a sua terra, construir a cidade de Jerusalém e o templo, os muros da cidade, mas também retomar o serviço do santuário, que era realizado anteriormente ao cativeiro babilônico. Ou seja, então eles teriam a oportunidade de restaurar a adoração que fora interrompida durante o cativeiro babilônico. As 62 semanas, elas equivalem ao período entre o final da reconstrução da cidade de Jerusalém e o surgimento de Jesus Cristo como Messias, ou seja, isso aconteceu quando Jesus ele se batiza, então é lá no ano 27. Então, esse período de 62 semanas equivale a 434 anos. E o período final das últimas semanas, ou os últimos 7 anos, é o período em que se dá tanto o ministério de Cristo, a morte de Jesus se dá nesse período de 7 anos, e também o início da pregação do Evangelho por parte dos primeiros cristãos, ali ainda nos domínios, né, de Jerusalém e da Judéia. Então, você pode ver aí que nessa parte que está em vermelho, que o início das 70 semanas é no ano 457 a.C., quando sai o decreto de Artaxerxes para a reconstrução e a edificação da cidade. Às 434 anos, né? Em 408 a.C., então termina a construção da cidade. Em 27 depois de Cristo, que é aí o final dos 434 anos, agora sim, é quando Jesus se batiza e inicia o seu ministério. Então, já dentro desse período da última semana, que é no ano 31 depois de Cristo, né? Ou seja, na metade dessa semana, Jesus Cristo ele morre, ressuscita e ascende ao céu, e as 70 semanas elas se encerram no ano 34 depois de Cristo. Sendo que as 70 semanas, ou 490 anos, são contadas ou cortadas do período maior de tempo, que são os 2.300, se eu pego 2.300 e diminuo de 490, restam ainda 1.810 anos. Então, você pode ver aqui nessa parte mais embaixo. 1.810 anos, com mais o ano 34, que é o ano que se encerra as 70 semanas, ou 490 anos, dá em 1844 da nossa era. Então, em 1844 da nossa era, termina, então, os 2.300 anos. Tá? No ano 34, também da nossa era, depois de Cristo, termina, então, as 70 semanas, ou 490 anos. Então, datas importantes. 457 é o decreto para restaurar Jerusalém, então você encontra isso lá em Esdras 7, Esdras 7, 14, 11 a 26. Tá? Então, 457 é o início tanto das 70 semanas, quanto das 2.300 tardes e manhãs, tanto dos 490 anos, quanto dos 2.300 anos. Então, esse período de tempo, esta data, 457, é o ponto de partida para ambos os períodos de tempo, 490 anos e 2.300 anos. Então, no ano 27, depois de Cristo, surge o Messias. O Messias, ele é ungido. Então, Messias significa justamente isso, né? É ungido em hebraico. Então, Jesus ele é ungido quando ele se batiza, então, ali no ano 27. Então, no final, então, da 62ª semana, né? Então, como eu falei no início aqui, as 70 semanas são divididas em 3 períodos. Primeiro período de 7 semanas, segundo período de 62 semanas,
terceiro período de uma semana. Tá? Em anos, 7 anos, tá? Em anos, 49 anos, 434 anos, e o último período, 7 anos. Em 31 depois de Cristo, Jesus morre, né? Não somente morre, e também ressuscita, né? A morte salvífica de Jesus na cruz. Então, Daniel 9, 26 a 27, fala que ele firmaria aliança com muitos por uma semana, e é considerado aí o ano 34 como final das 70 semanas, porque elas são cortadas, contadas dos 2.300 anos, exclusivamente para o povo judeu. São 6 finalidades que as 70 semanas possuíam, entre elas que o povo de Israel aceitasse o Messias e a salvação que o Messias estava oferecendo. Então, se considera o final das 70 semanas, ou 490 anos, com o apedrejamento de Estevão, porque nesse período a alta cúpula judaica, as altas autoridades judaicas, elas rejeitam a pregação do evangelho que está sendo feito ali por Estevão. Então, é considerado que ali o fim do tempo de Israel como o povo exclusivo de Deus. No ano 34 também acontece não somente o início da pregação para os gentios, mas também a conversão do apóstolo Paulo, né? Conversão de Saulo de Tarso, vira Paulo. Isso você encontra lá nesses registros aqui, Atos 7:49, Atos 9, 5 a 6 e 15 a 18, e também em 1844 depois de Cristo começa então o início do juízo investigativo, o juízo de investigação. A gente vai ter a oportunidade de estudar isso com detalhes maiores em lições à frente, mas também a purificação do santuário que está no céu. Então, quando a gente entende o que era no Antigo Testamento a purificação do santuário, e todo esse serviço do santuário, ele apontava para a vinda do Messias, nós entendemos que é uma relação muito próxima, muito direta, entre purificação do santuário, dia do perdão, e o juízo, ou um juízo de investigação. Então, isso que acontecia. Então, a pergunta 3. O que aconteceria no final das 2.300 tardes e manhãs? Então, o que aconteceria? Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou a seus servos, os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Então, esse anjo, tá, que está ali em pé sobre o mar e sobre a terra, tinha um livro na mão. Então, o profeta João continua dizendo: fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. E ele então me falou: toma-o, devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas a tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel, quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Aqui tem uma figura de linguagem, né? Porque a gente não sente sabor no estômago. Então, você viu ali essa referência ali em Apocalipse 10. No Apocalipse 11, 19, é dito: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Então, quem está dizendo que existe um santuário no céu? A Bíblia. Isso não é uma exclusividade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, é a Bíblia que está dizendo que tem um santuário no céu. E o João está dizendo, nessa visão, que foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Se abreviaram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos, grande saraiva. Apocalipse 11, verso 19. Em Isaías 58, 12. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, serás chamado reparador de brechas, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Tá? Então, o que significa isso? Então, antes da gente passar aqui, né, para... deixa eu voltar aqui para a pergunta número 4. Então, o que significa isso? Que antes da vinda de Cristo, uma vez que
Israel, lá no ano 34, deixou de ser o povo exclusivo de Deus para pregar as boas novas de salvação a todo mundo, Deus ele levantaria um povo, que esse povo seria reparador de brechas e restaurador de veredas. Esse povo ainda pregaria o evangelho eterno para muitas pessoas, muitas nações, muitos reis, muitas autoridades. Então, nós estamos vivendo esta época, a época da pregação do evangelho eterno a todo mundo. Esta época que antecede a volta de Cristo. Então, Jesus Cristo ele não poderia voltar antes que Jesus encerrasse o seu ministério no santuário celestial. Então, nesse período, enquanto Jesus ele não retornou ainda, que dá-se entre o ano de 1844 para cá, até os nossos dias, o povo de Deus, o remanescente, reparador de brechas, restaurador de veredas, está pregando o evangelho eterno a toda nação, tribo, língua e povo. Então, essa aí é a missão do remanescente de Deus. Então, na pergunta 4, que missão, então, Deus confiou ao remanescente em 1844? Apocalipse 10, 11. Então me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, ainda resta um serviço de pregação do evangelho a ser realizado. E esse serviço de pregação do evangelho se encontra nesse contexto do Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, nós, hoje, estamos vivendo as cenas finais desse mundo, as cenas finais do grande conflito entre Cristo e Satanás. Então, o inimigo ele se levanta irado, contra o povo de Deus, para que a obra da pregação do evangelho seja deturpada. E como o inimigo faz isso? Lançando mão do engano, lançando mão da verdade misturada com a mentira. Mas a Bíblia ela vem dizendo que Satanás ele não está irado só contra a mulher, ou seja, contra a igreja de Deus em todo tempo, mas que além de ele fazer guerra contra a mulher, ele, nesse período de tempo final, antes da volta de Cristo, ele está fazendo guerra contra os remanescentes da mulher. Quando a gente vai mais à frente aqui estudar em Apocalipse, a obra de contrafação, que é isso? É quando o inimigo ele se levanta com sofismas, com enganos, e penetra dentro das fileiras do povo de Deus, trazendo o vinho, que é a doutrina adulterada, para dentro das fileiras do povo de Deus. Isso é retratado bem nas 7 cartas às igrejas do Apocalipse. O inimigo ele se levantando por meio do engano para deturpar a obra de Deus. Porém, ao longo de todo o tempo, Deus ele elegeu um remanescente que tem como característica guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus, ou seja, de considerar que toda a Bíblia, e unicamente a Bíblia, é a regra de fé e prática do cristão. Então, nesse sentido, o que o remanescente deve fazer? Ele pregar o evangelho. Deve pregar o evangelho. E uma das questões mais controversas que há em relação à pregação do evangelho é justamente em relação à vigência dos 10 mandamentos e da relevância que a observância dos 10 mandamentos tem ainda em nossos dias, visto que Jesus Cristo ele morreu na cruz, levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, mas na cruz, Jesus Cristo ele não anulou a necessidade da obediência. Jesus Cristo, ao justificar o crente pela fé, pela graça, mediante a fé, Jesus Cristo ele não nos dá uma carta em branco para que nós possamos viver da maneira como nós queremos e bem entendemos, para que nós venhamos a utilizar de maneira equivocada a nossa liberdade
indo contra os mandamentos e as determinações divinas. Então, por isso, o remanescente, no tempo do fim, ele teria como uma das ênfases de sua pregação, sim, a justiça de Deus, mediante a sua graça, por meio da fé em Jesus Cristo, mas destacando que a justiça de Cristo nos traz a possibilidade, o poder de Deus, a habilidade para guardarmos os seus mandamentos, para sermos obedientes a toda a palavra de Deus. Isso é ter testemunho de Jesus. É considerar que toda a palavra de Deus ela deve ser observada e ela é regra de fé para o cristão. Por isso, lá em Isaías 58:13, é muito claro falando a respeito do dia do Senhor. E qual é o dia do Senhor? Né? O dia do Senhor é o sábado. Então, se desviares o pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então, o sábado, quem está dizendo que o sábado é o dia do Senhor é a Bíblia. E o remanescente, o reparador de brechas, aquele que restauraria as verdades que durante o período da igreja cristã, Satanás, ele procurou desfazer a verdade, misturando a pregação do evangelho com engano, com erro. Então, um dos objetivos, uma das mensagens, que o remanescente teria era pregar a respeito da verdade completa de Deus, que envolve a obediência aos mandamentos, obediência a toda a palavra de Deus. Então, na pergunta 5, que mensagem deveria pregar o remanescente de Deus, então? Então, o remanescente iria pregar o sábado, só sobre o sábado? Muitos cristãos evangélicos dizem que a igreja adventista está guardando a lei. Então, vamos ver, então, qual seria, por determinação de Deus, qual seria a pregação do remanescente. Então, está escrito lá em Apocalipse 14, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a este outro anjo, terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também se beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura. Então, o cálice da sua ira será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta, da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então, percebam que essa seria a função do remanescente. 3 mensagens estão registradas no livro do Apocalipse, mensagens essas que têm a ver com a pregação do evangelho em todo o mundo, a vinda do juízo de Deus sobre esta terra. Então, quando Jesus voltar, e a volta de Cristo está se aproximando, Jesus Cristo levará os habitantes desta terra a juízo, todos aquelas que não o aceitaram como Salvador e que rejeitaram a oferta de graça que Deus ele estendeu para toda a humanidade por meio de Cristo. E o remanescente, ou este anjo, que a mensagem profética está falando, é um mensageiro de Deus. Então, não foram aos anjos que Deus ele comissionou para pregar o evangelho. Então, esse anjo é uma representação simbólica da igreja de Deus remanescente, uma representação simbólica da igreja de Deus no tempo do fim, que pregaria a respeito de mensagens importantes, fundamentais para que o povo de Deus caminhe no caminho seguro
e que durante muitos anos foram obliteradas pelo engano, né, pelo sistema de adoração falso liderado por Satanás. Então, quando a Bíblia está falando que esse mensageiro, o remanescente, pregaria a respeito da vinda do juízo, mas não só sobre a vinda do juízo, mas sobre a necessidade da adoração a Deus como Criador. Então, percebam, lá em Apocalipse, deixa eu voltar aqui um pouquinho para você poder ver o que eu estou falando aqui. Ó. Em Apocalipse, no capítulo 14, versos 6 e 7, quando está dizendo, temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar, a fonte das águas, é porque a mensagem do remanescente envolve pregar para todo mundo que existe um Criador, que é Deus, que a gente não veio da evolução, a gente não veio de um organismo unicelular, a gente não é descendente do macaco, a gente não é descendente de micro-organismos alienígenas, a gente tem uma origem, segundo o que diz a Bíblia, e essa origem é Deus. Deus, ele é o Criador. E adorar a Deus como Criador está estritamente relacionado com a observância do 7º dia da semana como sábado do Senhor, como dia do Senhor, conforme foi lido lá em Isaías 58, verso 13. Então, Isaías 58, 13, diz que a gente deve adorar a Deus no sábado também, porque Deus, ele é o Criador. Então, deixa eu aqui abrir a minha Bíblia, em Isaías 58, 13, que foi aí um texto que a gente leu aqui agora há pouco. Permita-me aqui voltar um pouquinho também. Aqui, ó. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, cuidar dos teus próprios interesses, chamares o sábado deleitoso, santo dia do Senhor. Santo dia do Senhor. Então, esse dia do Senhor, que é o sábado, que está aqui em Isaías 58, verso 13, ele estaria dentro desse conjunto de verdades que deveriam ser pregadas no tempo do fim, que deveriam ser restauradas. E aí, por que a gente deve guardar o sábado, né? O cristão, qualquer cristão, ou, permita-me dizer, todo e qualquer ser humano, porque Deus, ele é o Criador. Então, nós devemos adorar a Deus no dia do Senhor, que é o sábado, porque Deus é o Criador da humanidade. Então, pode ser que eu esteja falando algo que você nunca ouviu, ou que você já tinha ouvido, mas não tinha entendido da maneira correta, conforme a Bíblia está apresentando. Então, o dia do Senhor não é o domingo, como a Igreja Católica e boa parte das igrejas evangélicas dizem, ou algumas igrejas evangélicas dizem. O dia do Senhor não é a sexta-feira, como pleiteiam ali os muçulmanos. A Bíblia diz que o dia do Senhor é o sábado e que Deus, ele deve ser adorado nesse dia, porque ele é o Criador. O sábado foi escolhido como o dia do Senhor, porque no 7º dia, Deus, ele terminou a obra da criação, segundo está escrito lá em Gênesis, no capítulo 2 de Gênesis, dos versos 1 a 3. Então, Deus, ele terminou a criação, instituindo o 7º dia, e é por isso que o 7º dia determina, né, a nossa obediência a Deus, relacionando-o como o nosso Salvador, como nosso Criador. Então, a gente precisa entender isso, né? Nós precisamos entender essa questão. Então, que características deve ter o remanescente dos últimos dias? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, Apocalipse 14, 12. Então, percebam que quando a Bíblia fala em características, né, são as características que Deus, ele elencou, que Deus, ele elegeu para o seu povo em todo o tempo, mas devido à contrafação do inimigo dentro da igreja de Deus ao longo da história, Deus, ele elege um remanescente, e esse remanescente, ele vai resgatar as raízes históricas do povo de Deus ao longo do tempo, que é perseverar em fazer a vontade de Deus, observando todos os seus mandamentos. Isso inclui
os 10 mandamentos, inclusive o sábado, e tendo como base para isso a fé de Jesus, ou o testemunho de Jesus, que é considerar que toda a Bíblia, tanto do Gênesis ao Apocalipse, deve ser observada. A gente também tem aqui esse comentário: o povo de Deus persevera mesmo em meio às perseguições. Então, essa perseverança dos santos, ela significa isso. Mesmo o povo de Deus estando mergulhado no conflito com os poderes das trevas, Paulo fala isso, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades. O povo de Deus ele teria perseverança em continuar fazendo a verdade, fazendo a vontade de Deus, cumprindo os seus mandamentos, fazendo a vontade dele mediante a fé naquilo que Deus estabeleceu como sendo a verdade profética, a verdade que deveria ser observada. E agora, meu irmão, minha irmã, antes de eu falar para você a respeito da decisão, permita-me fazer aqui uma rápida recapitulação do que a gente estudou. A maior profecia da história fala de um período de tempo que é representado simbolicamente como 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 dias proféticos, que equivalem a 2.300 anos. Esses 2.300 anos eles têm início no ano 457 a.C., quando é assinado por um rei persa chamado Artaxerxes um decreto para a restauração, reedificação de Jerusalém. Nesse mesmo ano, 457, começa também as 70 semanas, ou 490 anos, que tinham um cumprimento profético exclusivo para o povo judeu, e que o povo judeu teria esse período de tempo, desde o ano 457 a.C. até o ano 34 depois de Cristo, ou seja, 490 anos, para que eles pudessem permitir que Deus efetuasse uma reforma no seu sistema religioso e que eles aceitassem ao Messias como Salvador, Jesus Cristo como Salvador, aceitasse a oferta de graça oferecida a Deus. Deus, inclusive, orienta o povo judeu, que esses 490 anos seriam divididos em 3 períodos, e que o último período seria ali um tempo de graça, seria esse período que Jesus Cristo viria, pregaria exclusivamente para os judeus. Jesus ele não prega fora dos limites da Palestina. Jesus ele concentra a sua pregação ali para o povo, né, de Israel. E após esse período, então, dos 490 anos, caso o povo judeu, como um todo, não aceitasse Jesus Cristo como Messias, esta responsabilidade de ser o povo de Deus passaria, então, para os gentios que se convertessem, aceitassem Jesus como Messias, que viriam a integrar a igreja primitiva, a igreja de Deus. Então, após o ano 34 da nossa era, depois de Cristo, restariam ainda 2.300 anos, 1.810 anos. E esses 1.810 anos, ou o final dos 2.300, deram no ano de 1844, quando, então, Jesus Cristo começa a segunda fase do seu ministério no Santuário Celestial, que é a fase como sumo sacerdote, que é a fase de intercessão mediatória, né, por meio do juízo de investigação, que é a fase que antecede, então, o juízo final, ou o ajuste final de contas para aqueles e aquelas que não aceitaram a Cristo como Salvador. Então, essa aqui é um resumo daquilo que a gente estudou essa noite, e você deverá tomar uma decisão ao lado de Jesus. Você deverá tomar uma decisão de orar a Deus pedindo o poder do Espírito Santo para que você possa
ter firmeza na sua fé e caminhar de acordo com aquilo que a Bíblia diz que é o correto. Não caminhar de acordo com aquilo que o padre diz que é o correto, que o teu pastor diz que é o correto, caminhar de acordo com aquilo, ou mesmo com a sua tradição familiar, ou aquilo que você aprendeu na infância, que evidentemente que não está em acordo com o que está na Bíblia. Você precisa orar nesse momento pedindo o poder do Espírito Santo para tomar uma decisão de cumprir aquilo que está na Bíblia. E nesse estudo, você pode depois no YouTube, no canal aí da igreja, recapitular o estudo, aquilo que a gente viu, todos os textos bíblicos, mas a Bíblia está dizendo para mim e para você que Deus ele tem um povo remanescente sobre a face da terra, e que nesse período anterior à vinda de Cristo, após 1844, esse povo continuaria pregando a verdade completa de Deus, desde o Gênesis ao Apocalipse, porque esse povo teria como característica guardar os mandamentos de Deus e ter a fé ou o testemunho de Jesus. Então, Jesus ele tinha como fé, como profissão de fé, o está escrito. Foi dessa maneira que ele refutou cada uma das suas tentações. Cada uma das tentações que Jesus sofreu, ele venceu com o está escrito, com o poder da Bíblia. Não com o poder da tradição, não com aquilo que o líder religioso estava dizendo para ele que era correto. E você, nessa noite, precisa tomar uma decisão em relação àquilo que a Bíblia está dizendo para você. Que existe a necessidade da gente obedecer a Deus, existe a necessidade da gente adorar a Deus como Criador, e que a gente faz isso, adora a Deus, reconhece que Ele é o nosso Criador, observando todos os mandamentos, especificamente o 7º dia da semana, como sábado, o dia do Senhor, porque nele Deus terminou a criação e estabeleceu esse dia como memorial da criação. Então, se você quiser fazer parte desse movimento daquelas pessoas que estão dispostas a restaurar a verdade, reparar as brechas, né, que o inimigo, por meio do engano, lançou na Igreja de Deus ao longo da história, você precisa tomar uma decisão nesse momento. É só você falar para Jesus assim: Senhor, eu aceito, eu quero estar do teu lado. Se você, nesse momento, está entendendo o que eu estou falando, você pode colocar aí no chat, no YouTube, eu aceito. Pode colocar lá na mensagem do WhatsApp, eu aceito. Você precisa tomar uma decisão, porque Jesus está voltando, e somente aqueles e aquelas que firmarem um concerto com ele, né? Um conceito eterno, um concerto, perdão, eterno, respaldado no sacrifício que ele fez, no seu sangue, respaldado naquilo que ele está fazendo agora, lá diante de Deus, por mim e por você, que é interceder, abrir o caminho do trono de Deus para a minha e a tua salvação. Se você deseja, de fato, esta salvação eterna, estar ao lado de Cristo, eu quero convidar você nesse momento para orar. Pai querido, eu quero te entregar nas tuas mãos cada pessoa que nesse momento está assistindo essa classe bíblica. Quero pedir que o teu santo e bom Espírito ilumine a mente de cada pessoa nesse momento que está tomando a decisão de cumprir toda a verdade bíblica, de ter o testemunho de Jesus, de ter a Bíblia como regra de fé e prática, de seguir o exemplo de Cristo, de seguir apenas aquilo que está escrito, mesmo que aquilo que está escrito não seja o que está de acordo com a tradição que nós aprendemos desde criança, com aquilo que o líder religioso falou para a gente. Mas o que está escrito é a decisão que Jesus tomou para ser firme em fazer a sua vontade, e também está guardado contra os enganos do inimigo. Está escrito. Que nessa noite possamos tomar a decisão de cumprir aquilo que está escrito, de sermos parte do povo do Senhor remanescente, que guarda os mandamentos de Deus, todos os mandamentos, que entende que deve guiar a sua vida por aquilo que está escrito, pelo testemunho de Jesus. Suplicamos ao Senhor, ó Pai, o fortalecimento do teu Espírito para as pessoas que estão indecisas, para que elas venham tomar uma decisão ao teu lado, uma decisão completa de cumprirem totalmente o teu querer e a tua vontade. Jesus Cristo, ele abriu o caminho do céu para nós, então permita que possamos estar cobertos pelo teu sangue.
suplicamos as tuas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, na próxima semana, nós vamos estudar Defendendo o Povo de Deus, estudo aqui número 7, tá? Defendendo o povo de Deus. Então, esse é aí o encerramento do nosso slide, né? Na noite de hoje. A gente está encerrando aqui. Eu quero dizer para você que agradecer a sua presença aqui conosco, convidar você para estar com a gente na próxima sexta-feira, 19 horas, o estudo número 7. Convidar você a deixar o seu like nesse vídeo, a compartilhar o conteúdo do canal com as pessoas que você conhece. Se eu estou falando para alguém que ainda não é inscrito, basta você ir aqui na parte de baixo da tela do canal da IASD Renascer, clicar lá, inscreva-se, clica lá no sininho das notificações, aperta todas, para que você possa estar por dentro de todo assunto que a gente está aqui trabalhando, tá? Então, forte abraço. Então, fica na paz de Cristo, fica com Deus. Você aí que está inscrito na classe bíblica, que tem contato conosco pelo WhatsApp, se tiver qualquer dúvida, basta mandar o WhatsApp para a gente, que a gente vai responder. E não se esqueça, se você quiser aprender mais sobre a Bíblia, só preencher o formulário